final da década de 50, entretanto, com armas nucleares proliferando dos dois lados, os russos decidiram fazer uma investida nuclear inicial e depois simplesmente usar sua força convencional para tirar proveito. Cuba foi o cenário da primeira e mais séria crise nuclear da Guerra Fria. Em 1959, guerrilhas comunistas tinham derrubado o governo. Elas eram lideradas por Fidel Castro. 2 anos mais tarde, a América, horrorizada com o regime comunista em seu quintal, patrocinou refugiados interessados em derrubar Castro. O resultado foi uma desastrosa tentativa de desembarcar uma força de exilados na Baía dos Porcos, em Cuba. Moscou estava dando ao regime Castro uma crescente ajuda, especialmente com a artilharia. No outono de 1962, Khrushchev decidiu estabelecer uma base de foguetes nucleares em Cuba, mas o serviço secreto americano soube disso. O presidente americano John F. Kennedy agora divulgou um ultimato. Ele diria: intimo o presidente Khrushchev a suspender e eliminar esta ameaça irresponsável, clandestina e provocativa à paz mundial. O mundo reteve a respiração, temendo que a guerra nuclear estivesse bem perto. Mas Khrushchev rapidamente voltou atrás, percebendo que o armamento nuclear americano ainda era muito maior do que o seu, e os mísseis foram removidos. Cuba serviu para desmentir a política de Khrushchev, declarada em 1960 de coexistência pacífica com o Ocidente. Assim como um fato em Berlim, no dia 13 de agosto de 1961, quando os berlinenses acordaram e descobriram os guardas da fronteira da Alemanha Oriental, construindo um muro ao longo de sua fronteira com Berlim Ocidental. O livre acesso entre o lado oriental e o ocidental, que tinha conseguido sobreviver às tensões da Guerra Fria, agora não era mais possível. Muitos berlinenses orientais se aproveitaram disso para fugir para o lado ocidental. Alguns continuaram tentando e conseguiram, mas muitos foram baleados pelos guardas da fronteira. O Muro de Berlim agora tomava o lugar da fronteira alemã interna, como o principal símbolo de uma Europa dividida, com as luzes e o frenesi de uma Berlim Ocidental de um lado e a palidez da Berlim Oriental comunista do outro. Os líderes das duas superpotências reconheceram isso. Khrushchev visitou o muro em janeiro de 1963 e Kennedy em junho. Em seu discurso ele disse: hoje no mundo livre, a afirmação mais orgulhosa é: eu sou berlinense. Em pouco mais de um ano, os dois desapareceriam do cenário mundial. O presidente Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963, quando visitava Dallas, no Texas, e Khrushchev foi deposto por Alexei Kosygin e Leonid Brezhnev em outubro de 1964. Agora, a atenção americana começou a se dirigir para o que seria a longa agonia do Vietnã. Uma nova doutrina soviética começou a evoluir e foi colocada em prática em 1968. No início daquele ano, na Tchecoslováquia, Alexander Dubček forçou o primeiro-ministro stalinista a renunciar e tomou as rédeas do poder. Esta atitude ficou conhecida como a Primavera de Praga, uma liberalização repentina no país. Esta nova política foi cultuada no Pacto de 68, que foi assinado por muitos tchecos. O regime liberal não agradou a Moscou e o Pacto de Varsóvia iniciou manobras nas fronteiras tchecas. O primeiro-ministro soviético Kosygin visitou Praga, mas os tchecos se recusaram a suspender seu programa democrático. Temeroso de que esta liberalização pudesse se espalhar para outros estados do leste europeu, o premier soviético Brezhnev mandou tropas soviéticas alemãs orientais, polonesas, búlgaras e húngaras para a Tchecoslováquia em agosto.
Diferente da Budapeste de 1956, não houve resistência militar e Dubček foi rapidamente deposto. Assim evoluiu a doutrina Brezhnev, em que uma ameaça a um dos membros do Pacto de Varsóvia era uma ameaça ao pacto inteiro. Mais uma vez, o Ocidente não se moveu. Assim como em 1956 ele estava preocupado com outra coisa, desta vez era uma onda de manifestações estudantis que varria todos os países. Mas ao final da década de 60, a política nuclear de ambos os lados tinha mudado fundamentalmente daquela mútua e assegurada destruição, ou MET, logo em inglês. A OTAN desenvolveu a doutrina da resposta flexível. Isso significava que ao invés de apertar o botão nuclear, assim que as forças do Pacto de Varsóvia atacassem a Europa Ocidental, a resposta da OTAN seria gradual. Caso seus oponentes não recuassem, a resposta seria gradualmente endurecida até que cruzasse o limite nuclear. Isso significava que as forças convencionais teriam um papel mais significativo a desempenhar do que tinham até agora. Elas foram ajudadas por sistemas guiados de armas antitanques, como este SS-11 francês, o que significava que mais tanques podiam ser mantidos em reserva para conter os avanços do Pacto de Varsóvia. Mas os russos também estavam revendo seus conceitos sobre a primazia de armas nucleares nos campos de batalha europeus. Eles também perceberam a crescente sofisticação do armamento da OTAN e produziram seus próprios mísseis antitanques e helicópteros de ataque, assim como tanques mais poderosos. Mais uma vez, os russos voltaram ao seu tradicional conceito de alta velocidade ofensiva. Se fosse rápido bastante, ele poderia, em conjunto com forças especiais, passar pelas armas nucleares táticas da OTAN antes que elas pudessem ser usadas, e assim ganhar a guerra sem torná-la nuclear. Para este fim, os russos desenvolveram o conceito de grupo operacional de manobras. Esta era uma força toda de infantaria, apoiada por helicópteros de ataque, que poderia se infiltrar profundamente nas defesas da OTAN à frente do corpo principal de ataque e romper as cadeias de comando e controle, assim como dominar posições-chave. Mas enquanto os dois lados estavam tentando retardar o uso de armas táticas nucleares no campo de batalha, o arco estratégico nuclear continuava a fazer sombras sobre a Europa e a América do Norte. As formas principais de envio continuavam sendo os aviões e os mísseis terra-a-terra, mas agora havia se juntado a eles uma terceira, o submarino balístico nuclear. Estava formada a tríade nuclear estratégica. Ela era baseada na teoria de que todos os meios de disparo não poderiam ser controlados ao mesmo tempo, assim mantendo o que se chamava de capacidade de segundo ataque. Mas na década de 70, os dois lados começaram a reconhecer que possuíam muito mais armas nucleares do que o necessário. Não só a corrida às armas nucleares estava aumentando em tensão, como se tornava cada vez mais dispendiosa para se manter. Assim iniciaram-se as conversações para a limitação das armas estratégicas, as chamadas reuniões SALT, que duraram toda a década de 70, com Brezhnev e o presidente americano Jimmy Carter atingindo um ponto de concordância. A década de 70 também presenciou outro passo soviético no aumento de seu poder militar. Tanto o bloco oriental como o ocidental permaneceram devotados a criar esferas de influência no terceiro mundo. O Oeste tinha uma grande vantagem nisso: o tamanho do seu poderio naval, especialmente o dos Estados Unidos. A Marinha Russa, em virtude de seu limitado acesso aos oceanos, sempre tinha tido a pior relação nas Forças Armadas. Mas sob a liderança do almirante Sergei Gorshkov, a Marinha Vermelha iniciou um maciço programa de expansão. Um grande número de navios modernos começou a aparecer e logo foram vistos em todos os oceanos do mundo.
Os dois lados venderam armas aos países do terceiro mundo numa tentativa de ganhar influência. Conflitos como as guerras do Oriente Médio possibilitaram que estas armas fossem testadas no campo de batalha. Uma outra maneira de ganhar influência era através de representantes de guerras. Assim, Moscou financiou o envio de um grande número de tropas cubanas para Angola na década de 70 para ajudar a retirar a presença colonial portuguesa de lá e assim estabelecer o regime marxista. Mas, no meio da década de 70, o apetite americano pelo terceiro mundo havia sido diminuído pela terrível experiência do Vietnã. A determinação em não se envolver em futuras e desastrosas aventuras no exterior resultou numa redução nos gastos militares. Em 1979, aconteceu o cerco à embaixada dos Estados Unidos em Teherã, capital do Irã, por militantes do novo regime islâmico fundamentalista. A falha em resgatá-los fez cair a confiança dos americanos. O outro acontecimento foi a repentina invasão soviética ao Afeganistão no final de 1979 e o reconhecimento de que o Ocidente estava impotente